A questão que nós vamos resolver hoje é mais uma vez uma questão de mecânica que envolve os conceitos de impulso e sua relação com a variação do momento linear, né? Então, o que a gente vai fazer nessa questão é aplicar o que é chamado de teorema impulso-momento linear. A questão é a seguinte: um garoto chuta uma bola de futebol de 400 gramas, exercendo sobre ela uma força de 20 newtons. Determine quanto tempo em segundos essa força deve atuar sobre a bola para que ela saia do repouso e atinja uma velocidade de 10 metros por segundo. E aí nós temos algumas opções. A opção de 0,1, certo? Segundo. No caso, 0,1 segundo seria o tempo que essa força deveria atuar sobre a bola, né? Essa força de 20 newtons, para que essa bola com essa massa, 400 gramas, atinja ao final do contato, né, do pé do garoto com a bola, ela atinge a velocidade de 10 metros por segundo. Então, 0,1 segundo seria a opção A, 0,2 segundos a opção B, 0,3 segundos C e 0,4 segundos a opção D. Para resolver essa questão, o que a gente precisa? A gente precisa aplicar o teorema do impulso-momento linear. O que é que diz esse teorema? Esse teorema ele diz que o impulso, no caso isso daqui é uma relação vetorial, tá certo? Então, o vetor impulso da força resultante atuando sobre o corpo, nesse caso o corpo aqui seria a bola de futebol, né? Então, o impulso da força resultante atuando sobre a bola de futebol vai ser o quê? Vai ser o vetor força resultante atuando sobre a bola de futebol vezes o tempo que essa força resultante passa sendo aplicada sobre o corpo. O tempo de atuação dessa força resultante é exatamente esse tempo ΔT que a gente tem aqui na relação, né, entre impulso e o que a gente tem aqui do lado direito, que seria o vetor força resultante vezes o tempo, certo? Esse tempo que aparece nessa definição de impulso, certo, é o tempo de atuação da força resultante. Nesse caso aqui, a força resultante vai atuar durante que tempo? O tempo em que o pé do garoto ele está exercendo a força sobre a bola de futebol, certo? Então é só esse tempo em que acontece o chute. Esse é um tempo muito breve. É tanto que você pode ver aqui nas opções que a gente tem, né, que são tempos que são frações de segundo, né, de um segundo. A definição de impulso é essa, né? O vetor impulso é a força resultante, o vetor força resultante atuante sobre o corpo, vezes o tempo que demora a atuação dessa força. E isso daqui, certo, é igual à variação do momento linear do corpo. Lembrando, tudo isso aqui é vetorial, tá certo? Vetor impulso é igual ao vetor força resultante vezes a variação de tempo. Esse aqui é um escalar, né? Seria um fator escalar multiplicando esse vetor força resultante. Isso daqui é igual à variação do vetor momento linear. O que é que a gente tem na questão? O momento linear é definido como a massa do corpo vezes o vetor velocidade, certo? Então, a gente tem a velocidade final do corpo. É dito que a bola, a princípio, ela está em repouso, né? Como eu já falei, durante o tempo em que o pé do garoto ele está em contato com a bola, é exatamente o tempo de duração da atuação, né? O tempo de atuação dessa força, que no caso vai ser só uma força, né? A força que o pé do garoto exerce sobre a bola é o tempo de atuação dessa força resultante aqui, certo? A gente vai utilizar essa relação aqui, ok, para encontrar esse tempo. O que é que a questão quer? Quer que a gente encontre essa variação de tempo ΔT, que é o tempo de atuação da força exercida pelo pé do garoto sobre a bola de futebol, ok? Então vamos lá para as nossas equações, né? Então o que a gente tinha lá é que o vetor força resultante vezes o tempo de atuação da força é igual à variação do momento linear, ok? Aqui eu mantenho o lado esquerdo da equação, do lado direito eu vou colocar o quê? Né? Variação do momento linear é momento linear final da bola menos momento linear inicial, ok? E como eu já falei, momento linear é massa vezes velocidade.
para o momento linear final vai aparecer a velocidade final, que a questão dá, tá certo? Dá o módulo, né, pelo menos, dessa velocidade, 10 metros por segundo. Menos P0 vai virar menos velocidade inicial, né? E tudo isso aqui multiplicado pela massa, já que momento é massa vezes o vetor velocidade, né? E V0 a gente também sabe, né? Ela diz que a bola parte do repouso, tá certo? Então, inicialmente, esse vetor vai ser o vetor nulo, né? Já que a bola parte do repouso. Então, a gente tem uma relação vetorial, né? Uma relação vetorial, onde aqui eu tenho o vetor força resultante. Lembrando, né, que é mais fácil nessa questão porque eu não tenho mais de uma força atuando. O vetor força resultante é simplesmente a força que o pé do garoto exerce sobre a bola de futebol. E aqui a gente tem os vetores velocidade. Tudo bem. O que é que eu posso fazer? Como eu sei que a bola inicialmente está em repouso, o garoto ele vai chutar a bola numa determinada direção e a velocidade que essa bola vai adquirir, tá certo? Numa determinada direção, é exatamente a direção em que foi aplicada a força, tá certo? Porque inicialmente a bola estava em repouso. Então, qualquer que seja a direção da minha força, né, da força que o pé do garoto vai exercer sobre a bola, vai ser a direção que a velocidade, né, que a bola vai adquirir e vai tomar, certo? Vai ser exatamente na mesma direção e no mesmo sentido, né? No mesmo sentido. O que facilita mais ainda a nossa equação, né? Porque aí, no caso, eu não vou ter que lidar com dois sentidos, vou ter que lidar só com um. Então, o que é que eu posso fazer? Nessa situação simplificada, onde a direção e o sentido do vetor força resultante vai ser igual à direção e sentido do vetor velocidade, então eu posso transformar essa equação, que a princípio é vetorial, numa equação escalar, tá certo? Porque eu tenho uma situação simplificada, onde eu tenho força resultante e velocidades exatamente apontando na mesma direção e sentido. Então, eu vou ficar aqui o valor da força resultante vezes o tempo de atuação dessa força é igual a massa da bola vezes velocidade final menos velocidade inicial dela, ok? Então, simplifiquei meu problema para uma relação escalar e agora eu só preciso substituir quais são os valores dados na questão, tá certo? A questão diz qual é o valor da força, tá certo? Que o pé do garoto exerce sobre a bola, diz qual é a massa da bola, diz qual vai ser a velocidade final que a bola deve adquirir, né? Se a gente voltar lá no enunciado, ele pergunta qual o tempo, né, de atuação dessa força, ou seja, quanto tempo deve interagir o pé do garoto com a bola para que a bola saia do repouso e atinja a velocidade de 10 metros por segundo. Então, essa é a nossa velocidade final. Sai do repouso, velocidade inicial é 0, força vai ser uma força de 20 newtons e a massa da bola é 400 gramas, que a gente vai ter que passar para o sistema internacional, certo? Então vamos lá, a gente está com essa equação aqui, a gente só precisa agora isolar o ΔT, que é o que a gente quer encontrar, e substituir os valores. Então, se força resultante vezes tempo é massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, eu posso passar essa força resultante dividindo e obter, né, aqui, isolar o ΔT, que é o que eu quero encontrar como resposta da questão, certo? E, finalmente, a gente pode substituir os valores. Massa da bola é 400 gramas, ou seja, 0,4 quilogramas, já que eu vou querer trabalhar nas unidades do sistema internacional, né? Então, massa da bola 0,4 kg, velocidade final 10 metros por segundo, velocidade inicial é 0, a bola parte do repouso, e tudo isso dividido pela força exercida pelo pé do garoto sobre a bola, que é uma força constante de 20 newtons, certo? Então aqui vai ficar 10 menos 0 é 10, 10 vezes 0,4 é 4, vai ficar 4 dividido por 20, que eu posso simplificar essa razão aqui, né? Essa fração vai ficar 1/5, e 1/5 é 0,2 segundos, né? Já que todas as grandezas eu coloquei em unidades do sistema internacional, minha resposta de tempo vai ser em segundos. Então, o gabarito dessa questão é o gabarito B, tá certo? É isso por esse vídeo, pessoal. Espero que tenham entendido. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e
Até a próxima.